Olá, turma! O nosso vídeo de hoje é referente à aula de matemática. A mesma vocês poderão acompanhar na página 64 e 65 do livro de vocês. O assunto que a gente vai trabalhar nesse vídeo é falando sobre reta e segmento de reta. E aí eu vou iniciar fazendo uma demonstração para vocês, a mesma demonstração que vai estar sendo feita lá na página 64 do livro de vocês. Observando aqui nessa demonstração, eu marquei 2 pontos. Esses pontos eu marquei com letra maiúsculas. O primeiro ponto eu marquei pela letra A e o segundo ponto eu marquei pela letra B. Para que eu possa fazer um caminho que percorra do ponto A até chegar ao ponto B, eu vou fazer 3 caminhos diferentes. O primeiro caminho em linha reta. O segundo caminho em linha curva. E o terceiro caminho em uma linha curvada. Observando esses 3 caminhos, vocês vão ter que identificar qual dos 3 caminhos é o caminho mais curto para ligar o ponto A até o ponto B. E aí veja que eu coloquei de cores diferentes para poder destacar. Esse caminho aqui que está reto, a gente poderia usar uma régua, né? Para poder medir. Mas agora esse caminho que está curvo, como é que vocês vão medir para poder identificar qual o caminho mais curto? Aí nesse caso, vocês deverão usar uma linha, um barbante, para que vocês possam estar fazendo essas medidas. Ó. E aí assim, vocês vão poder estar comparando para saber qual o caminho mais curto, para vocês poderem responder as questões. Mediante essa situação, observem que esses 3 caminhos, a gente vai falar sobre o segmento de reta. O que é o segmento de reta? O segmento de reta é essa linha que liga um ponto a outro. Então, essa linha que sai do ponto A e vai até o ponto B, a gente chama de segmento de reta. Ah, eu posso chamar de segmento de reta essas outras linhas? Não posso, porque eu chamo de segmento de reta aquele caminho mais curto. No caso, o caminho que for mais curto, ligando um ponto a outro, e de preferência de linha reta, porque a gente está falando de segmento de reta, esse sim é um segmento de reta. Vamos a outra observação. Agora aqui através do cubo, que a gente já viu em aulas anteriores. Observem que esse cubo é formado por vários segmentos de reta. Aqui no caso ficou torto, desconsidere, viu? Mas era para estar também bem reto. Então, observando este cubo, vocês vão observar que a gente tem vários segmentos de reta. Lembra dos vértices? Então, cada cantinho desse é um vértice, é como se fosse um pontinho, aonde ele liga de um ponto a outro, a gente tem um segmento de reta. Então, observem, quando eu faço essa ligação, eu estou encontrando vários segmentos de retas aqui nesse cubo. Então, lembrem que esse segmento de reta é o que a gente trabalhou de arestas. Então, no total aqui, quando a gente for marcar e contar todas, quantos segmentos de retas vocês vão encontrar aqui no cubo? Lembrando das arestas, e aí vocês vão lembrar dos segmentos de reta. Então, falando um pouquinho sobre a reta e o segmento de reta, a gente pode observar que reta é um caminho retilíneo, ou seja, um caminho reto e infinito. Já na contrapartida, o segmento de reta é a linha que indica o caminho mais curto entre 2 pontos, que foi o que a gente viu lá naquela experiência. Então, reta é um caminho reto e infinito, e segmento de reta é o caminho mais curto entre 2 pontos. Outra coisa, a gente também pode representar, no caso aqui, esse segmento de reta, através das letras AB e esse tracinho em cima, que significa AB, segmento de reta. Ou eu também posso representar BA, que também está indicando esse segmento de reta. Então, no caso, se eu pegasse esse pincel e continuasse esse percurso, passando por esses 2 pontos, agora eu tenho uma reta, porque esse caminho maior aqui é a reta e ele é infinito. Se a gente continuasse marcando ele, ele não teria fim. Em compensação, o segmento de reta é esse que tem fim, porque ele está ligando um ponto a outro. Eu sei que esse segmento de reta ele começou aqui no ponto A e ele vai até o ponto B. Outros exemplos. Aqui eu tenho essas figuras. Nessas figuras, observem que eles são formados por vários segmentos de retas. O que vocês vão ter que fazer? Vão ter que identificar quantos segmentos de reta vocês estão conseguindo observar aqui nessas figuras. Ó, eu tenho 1,
2, 3, 4, 5. Nessa primeira figura, eu tenho 5 segmentos de reta. Na segunda figura, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também eu tenho 5 segmentos de reta. Então, é isso que vocês vão ter que observar. As retas e os segmentos de reta. A atividade na página 64 e 65. É isso aí, turma.